disse o Senhor, diga comigo, eles são um só povo e falam uma só língua e começam a construir isso. Agora em voz alta, por gentileza, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha como isso é forte, olha como isso é poderoso. Aí, quem disse isso? Foi Deus. Olha como é forte. Deus disse isso. Qual foi o problema disso aqui? O problema foi que as intenções e motivações eram erradas. Por isso foram frustrados. Mas, de qualquer maneira, a lição é poderosa, porque essa é a primeira lição bíblica acerca de falar a mesma língua, de unidade de espírito. A lição fica, por que isso não fluiu aqui? Intenções e motivações erradas, propósito errado. Aí Deus realmente jogou tudo por água abaixo, porque a intenção era errada. Mas, se estamos na intenção e motivação certa, se falamos, primeiramente, diga comigo, se falamos a mesma língua de Deus, que é o que nós aprendemos, falar a língua de Deus. Por isso que eu sempre digo que quem nasce de novo, aprende tudo de novo. Quem nasce de novo, aprende a falar. Quem nasce de novo, aprende a se alimentar. Quem nasce de novo, aprende a andar. Aprende a correr. Quem nasce de novo, aprende tudo novamente. É o que eu falava ainda nessa quarta-feira, né? Eu falava sobre uma coisa muito séria. Existe, alguns de vocês presenciaram isso, viram isso, e talvez até experimentaram isso. Teve uma época, eu acho que isso talvez até hoje, em alguns lugares, possa ter essa prática. Eu me recordava do tempo do cair no Espírito, que as pessoas chegavam na igreja e, movidos aí por uma manifestação espiritual, caíam do Espírito. O senhor é contra isso, bispo? Sou. O senhor acredita? Depende. Por quê? Porque eu penso que uma pessoa cair do Espírito, se ele cai do Espírito, ele não pode levantar o mesmo. Posso repetir? Se ele cai do Espírito, ele não pode levantar o mesmo. Concorda comigo? Sim ou não? Porque se eu chego a ter uma experiência do Espírito me tomar de tamanha forma que eu caio no chão, eu não tenho um controle sobre mim, eu vou levantar o mesmo? Para ser a mesma pessoa, pensando igual, agindo igual, falando igual, tudo igual? Não, está tudo errado. A mesma coisa sobre a unção e batismo no Espírito Santo. Uma pessoa que diz que foi batizado no Espírito Santo e só acha que fala em língua, discordo, não é batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo acompanha uma mudança. O revestimento do Espírito muda, transforma a vida de uma pessoa, começando pelo fruto do Espírito que está em Gálatas, que não é os frutos, é o fruto. Amém? Então vamos lá. Falar a mesma língua de Deus. Primeiramente, nós aprendemos a falar a mesma língua de Deus. Se nós falamos a mesma língua de Deus, e essa aqui é uma mensagem e uma direção poderosa para todos. Diga comigo, uma casa que fala a mesma língua. Diga, uma equipe que fala a mesma língua. Uma empresa que fala a mesma língua. Diga, uma família que fala a mesma língua. Diga, um casal que fala a mesma língua. Em breve nada poderá impedir o que planeja fazer nesta terra. Entendeu ou não? Em breve, nada poderá, ninguém pode frustrar os planos que Deus tem
para essas pessoas e que Deus colocou no coração delas para realizar. Ninguém pode. Por isso, o poder de se falar a língua. Trata isso aqui com muita seriedade. A gente só tem essa vida. E cada dia que passa, cada tempo jogado fora, desperdiçado, é vida jogada fora. E nós não podemos jogar a vida fora. E aí parece que isso está passando de graça. Não está passando de graça. Porque o que eu estou fazendo aqui está contando para a eternidade. Estou falando sobre isso nos últimos dias. Quarta-feira nós estamos falando muito sobre isso. E eu vou repetir muito sobre isso. Porque você não tem noção como isso tem entrado no meu coração com tamanha profundidade. Saber que, muito em breve, o governo de Cristo. Todo mundo está esperando o final. Eu estou esperando o começo. Todo mundo está esperando o fim. Não tem fim. Para nós não tem fim. Por que eu vou esperar o fim se não tem fim? Existe um grande começo. Existe um grande início. Ô bispo, mas e o Apocalipse? O Apocalipse, o que se trata o Apocalipse? De fim ou de começo? Porque eu estou esperando o governo de Cristo. Tem gente que está esperando o governo do anticristo. Quem está esperando o governo do anticristo? Eu estou esperando o de Cristo. Para quem não sabe, Cristo vai reinar no milênio aqui. E a nova Jerusalém vai pairar sobre a Jerusalém da terra e nós vamos governar com Cristo na nova Jerusalém. Então, o que nós estamos esperando? O governo do anticristo ou o governo de Cristo? O governo do anticristo ou de Cristo? Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. Diga comigo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. Aí vamos lá, de quem o Senhor está falando? O mover do Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida e a unção de capacitação. Mas eu vou começar aqui só para você entender e tratar isso com muita seriedade, tá? Quando Deus liberou aquelas palavras, haja luz, aonde havia trevas, o Senhor disse o quê? E houve luz. Aonde havia o abismo, o Senhor, Ele liberou palavras para que se formasse o que não existia. Aonde não havia água, Ele liberou as palavras para que a água se formasse. Aonde não havia, onde havia escassez, Ele liberou as palavras, liberando para que se formasse abundância. Se formou tudo que o homem precisava, toda a abundância. Então, cada palavra que o Senhor foi liberando, o Espírito de Deus foi o agente realizador. O Espírito se movia. Então, o Espírito é o agente de criação, de realização. E o Senhor dizia, haja, e o Espírito agia. E criava. E aí, tudo o que existe foi formado, foi criado. Deus foi preenchendo o que estava vazio. Ele fez toda essa obra linda que nós vemos, e hoje Ele faz na vida do homem. Ele dá forma ao que está sem forma. Diga comigo, Ele dá forma ao que está sem forma. Diga aí, preenche o vazio. Ele se move neste momento, agora. Aonde agora? Na vida do homem. Porque o que precisa ser criado? Mais nada. O que tinha que ser criado já foi criado. Já está tudo criado. Falta alguma coisa na terra? Sim ou não? Não, Ele já criou. A terra tem tudo.
O universo está formado. Por isso que você não vê a partir daqui mais a formação de absolutamente mais nada. O Espírito agindo a partir de então na vida do homem. E não mais na criação de absolutamente nada. Aí você vê o Espírito sendo derramado sobre a vida do homem. Então, ele se move em nós, criando em nós, diga, e através de nós. Isso é poderoso. Nós somos uma espécie de terra. No Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do quê? Do pó da terra, e soprou as suas narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, exatamente como a terra era sem forma e vazia, o Senhor fez na vida do homem. Agora, o Espírito entrou, transformou completamente a terra, o abismo se preencheu. Onde havia trevas, trouxe luz. Onde não havia absolutamente nada, ele criou vida. Toda espécie de vida. Onde havia escassez, ele criou abundância, total abundância. Tudo foi criado e foi dado a nós. Foi dado ao homem o poder de governo. Foi dado ao homem o poder de domínio. Tudo foi criado para nós. Então, o que eu quero que fique registrado, e eu vou a partir desse momento. Quem crer em mim, diga comigo, quem crer em mim, como diz a Escritura, lê em voz alta por gentileza, do seu interior fluirão, o quê? Rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, aonde fluirá esse rio? Do seu? Então aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Você já viu algum lugar que há rio ter escassez? Tem? Sim ou não? Não. Onde há rios, há vida. Onde há rios, diga comigo, há prosperidade. Diga, onde há rios, há abundância. Onde há rios, diga, não há escassez. É aqui, ó, vai jorrando. Não há sequidão, não há sede, não há miséria, não há morte. Aonde há rio, onde passa um rio, há vida. Por isso que o Senhor disse que do seu interior fluirão, jorrarão rios de águas vivas. Aonde há rios, as terras são mais valorizadas. Pode prestar atenção que o valor de uma propriedade, aonde não há rio, a sequidão é uma coisa, aonde tem um rio que corta dentro dessa propriedade é outro valor. É verdade ou não é? É outro valor. Ali há prosperidade, ali é sinônimo de riqueza, ali é sinônimo de prosperidade. Quando você quer irrigar uma terra, você tira a água de onde? Do rio. Ou de alguma fonte, para você irrigar. Então, a Bíblia diz, há rios de águas vivas, e aonde há rios de águas vivas não há morte, não há escassez, há riqueza. E isso precisa entrar com entendimento e revelação. Aí, quem acompanha os Destinos Curados? Quem viu o último agora? São dos meninos que estão aí, ó. Estão aqui na reunião. É só você olhar. Por que tanta desgraça? Por que tanta destruição? Por que tanta escassez? Por que tanta infelicidade? E de repente, Deus entra, o Espírito entra e transforma a vida dessas pessoas. Aonde havia solidão, não há mais solidão. Aonde havia mágoa, ódio, rancor, aonde havia bloqueios, traumas complexos, inseguranças, aonde havia infelicidade,
tudo é transformado, tudo muda. E é o que a gente vê continuamente, essas transformações poderosas. E é justamente quando a palavra entra, quando a ficha cai, muda, transforma. A vida dessas pessoas são transformadas. O que não acontecia passa a acontecer, o que não fluía passa a fluir. O que era só trevas passa a ver luz. Aonde era o caos, não existe mais caos. Quando o Espírito ele entra de verdade na vida de um homem, ele transforma. Ele dá forma de todas as maneiras. Uma vida sem forma toma forma. Traz harmonia. Porque observe que tudo que o Espírito foi criando, tudo que Deus formou, tem perfeita harmonia. Traz à existência essa glória que nós vemos. Exatamente como está na terra, acontece na vida das pessoas. Os testemunhos falam, as mudanças falam. Mas olha que coisa linda. Diga comigo, mas deixem-se encher do Espírito. Tem que deixar. Hoje eu creio na promessa. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8 diz assim, mas receberão, diga a palavra, poder. O que é poder? Poder dispensa qualquer tipo de comentário. E eu vou mostrar você que poder é capacitação. Para o quê? Querido, para o que você quiser e para o que Deus tem com você. Eu vou transformar isso aqui agora numa jornada. Aqui eu estou lendo Atos. Eu poderia ter feito a inversão e começado por onde, pelo Velho Testamento e subido para o Novo Testamento. Mas já estou pulando aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, vocês serão capacitados, vocês serão revestidos. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós vamos ver a partir de agora as obras poderosas de Deus, a capacitação do Espírito, o que o Espírito realizou na vida de alguns homens, começando pela capacitação de José para administrar o Egito. Diga comigo, por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem? Diga comigo, em quem está o Espírito Divino? Qual foi o diferencial desses homens que nós conhecemos na Bíblia? No Velho Testamento, todas as pessoas que se diferenciaram, o grande diferencial da vida deles foi o Espírito. A ação do Espírito na vida deles. O Espírito transformou esses homens. José é aquele tipo de improvável. Aquele cara que ele poderia ter terminado os seus dias amargo, azedo, derrotado, frustrado. Talvez terminado seus dias como escravo, ou terminado seus dias como um presidiário, ou um ex-presidiário. Mas ele terminou seus dias como uma referência. O homem que governou o Egito e que fez do Egito o celeiro do mundo. O homem que foi capacitado por Deus para superar uma crise, trazer a solução a uma crise mundial. A crise era mundial. E quem deu isso a ele? Está aqui. E disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus, diga comigo, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E você viu que o próprio Faraó enxergou o Espírito na vida de José. Capacitou
o Espírito capacitou os engenheiros na construção do tabernáculo. Leia comigo. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Diga comigo, e o enchi do Espírito de Deus. Diga em voz alta comigo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. O Espírito tomou a vida desses homens, Deus derramou do Espírito sobre eles, e eles receberam a capacitação para realizar coisas incríveis que Deus tinha como projeto, que Deus tinha como propósito através desses homens. Unção, diga comigo, de capacitação. Capacitou Moisés e os seus auxiliares na condução do povo de Israel. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou, diga comigo, tirou do Espírito que estava sobre Moisés, diga comigo, e pôs sobre as 70 autoridades. Olha que coisa incrível. Moisés, eu vou tirar do Espírito que está em você, do Espírito que eu dei a você, e vou colocar sobre essas 70 autoridades para ajudar você. Quando o Espírito veio sobre elas, diga comigo, profetizaram. Ó, pelo Espírito, profetizaram, falaram a língua de Deus, falaram as grandezas de Deus. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento, ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Diga comigo, o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Isso eu acho incrível. Você sabe o que significa isso? Quer que eu trago para hoje? Sim ou não? Do Espírito de alguém que você admira, do Espírito que Deus colocou sobre alguém, a fé, a inteligência, o poder, Deus tirou daquele Espírito, da vida de Moisés e colocou sobre 70. A mesma coisa acontece hoje. O Espírito está à disposição de cada um de nós. Sempre que eu falo sobre isso, eu sempre faço a pergunta assim: fale uma pessoa que você admira como ungido de Deus. Fale uma pessoa que você admira, a sua fé, a sua sabedoria, a sua ousadia, a sua coragem. Fale alguém que você admira. Quem você admira? Deus pode tirar do espírito dessa pessoa e colocar sobre você. Da mesma unção que está sobre essa pessoa e colocar sobre a tua vida. Da mesma capacitação. O Espírito saiu de Moisés e entrou nesses 70 homens. O interessante é que no Velho Testamento descia sobre alguns. No Novo Testamento é sobre todos os que creem. No Velho Testamento era sobre alguns. Agora no Novo, diz assim, diga comigo, a promessa é para vós e os vossos filhos. Todo aquele que crê. Essa promessa é para mim, é para você. Vou falar uma coisa que eu falei hoje pela manhã e não fique triste comigo. Aonde está o problema? Na pouca vontade. Na pouca vontade. Porque eu não tenho desculpa. Espera aí, começa pela oração. Eu quero. Senhor, eu quero da unção, eu quero desse revestimento, eu quero do teu Espírito. Senhor, eu quero do Espírito que o Senhor colocou sobre o fulano. Senhor, eu quero do Espírito da igreja. Eu não tenho o Espírito da igreja. Tem muita gente que não tem o Espírito da igreja. Está na igreja, mas não tem o Espírito da igreja. A igreja tem um Espírito. Muitas pessoas estão na igreja e não têm o Espírito da igreja. Eu quero do Espírito da igreja.
O Senhor me trouxe para esse lugar, eu quero desse Espírito, eu quero dessa unção, eu quero desse revestimento sobre a minha vida. Eu quero cumprir com o meu propósito, eu quero que o Senhor realize na minha vida e através da minha vida. Capacitou Josué para suceder a Moisés. Olha que coisa incrível, né? É como, talvez, sabe aquelas situações que você olha assim, mas meu Deus, parece tão distante. Será que eu posso realizar o que essa pessoa tem realizado? Se coloque no lugar de Josué. Moisés liderando uma multidão, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés extraiu água da rocha, Moisés... Meu Deus. Aí, Josué tem que suceder Moisés. Vem a unção. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria. Diga comigo, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que tinha ordenado a Moisés. E ele recebeu a unção, ele recebeu do Espírito para suceder. E Josué é o homem que colocou o povo na terra prometida. Nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o quê? O que você precisa de capacitação? O que você precisa? O que você quer? Capacitou os juízes para julgar Israel e libertar Israel. Diga comigo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Olha, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Por que que Otoniel venceu? Por que que ele prevaleceu? Foi o primeiro juiz de Israel. Você vê que começa, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Qual é o diferencial? O Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor apoderou-se, diga comigo, de Gideão. E ele, com um toque de trombeta, convocou os asbieritas para segui-lo. Gideão é aquele homem que com 300 homens venceu um exército quase que difícil de ser contado. Como um verdadeiro enxame de gafanhotos. Com 300. Gideão é aquele homem que quando o anjo falou com ele disse assim, mas como eu posso fazer isso se a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai? Como? O Espírito se apossou dele e o revestiu, capacitou. Quem está entendendo, por favor? Então o Espírito do Senhor, diga comigo, se apossou de Jefté. Quem foi Jefté? Sabe o improvável do improvável? Filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos. Os irmãos dizem, você não vai herdar nada que é de nosso pai. Sai fora daqui. Jefté, o texto bíblico diz que ele sai, vai para uma terra aonde homens ordinários, vagabundos, vadios, se uniram a ele. É sempre bom lembrar que não foi ele que se uniu a esses homens. Foram esses homens que se uniram a ele. Esses homens que viram algo em Jefté. E o mesmo Jefté que foi expulso, foi o mesmo Jefté que
os próprios irmãos e as autoridades, a liderança foi buscá-lo, pedindo: seja o nosso líder, esteja como nosso capitão, esteja como nosso líder. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés e passou a Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas, e Deus lhe entregou a vitória. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Diga comigo: mas o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, diga comigo, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Diga comigo: e as amarras. O que te amarra? O que te amarra? As amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Não tinha amarras que poderia detê-lo. Você sabe, eu gosto de falar sobre isso aqui, porque eu me considero um improvável. Nós estamos falando só de improváveis. E eu me considero um improvável, assim como muitos de vocês são improváveis. Muitos de vocês são aquele tipo de pessoas que tinham tudo para não ser nada, como eles. Gideão tinha tudo para não ser nada, Jefté tinha tudo para não ser nada, José tinha tudo para ser um amargo, um azedo, um frustrado, um derrotado. Davi tinha tudo para não ser nada. Homens que deram abertura. Você leu comigo? Deixe que o Espírito encha vocês. Permita isso. Aí que está a mudança da sua vida. Quando eu falo sobre isso, não tem desculpa. Seja lá o que nos amarra, o que nos trava, o que nos bloqueia. Não tem. O Espírito entrou, tudo isso, todas essas amarras elas caem por terra, elas são arrebentadas. Não tem trauma, não tem bloqueio, não tem complexo, não tem passado. Olha, hoje eu estava ouvindo algo que duas coisas que me fez refletir assim, com muito temor. As duas coisas eu estava ouvindo de uma pastora nossa, que faz trabalho com pessoas enfermas. E uma delas, primeiramente ontem numa oração, quando terminou a oração, a pessoa fez assim. Morreu. E você sabe que momento? Justamente no momento que estava liberando perdão, liberou perdão, fez a oração, entregou o Espírito. E se essa oração tivesse sido feita? E se esse perdão não tivesse sido liberado? Já parou para pensar? Exatamente, terminou a oração, liberou perdão, confessou o Senhor, fez... morreu. E a outra foi a pessoa que diz assim: eu carreguei uma mágoa por 50 anos. A pessoa que me feriu, eu amaldiçoei e disse que ela morra de câncer. E ela morreu de câncer. Mas eu também estou morrendo. Você entendeu ou não? Sim ou não? Ela morreu. Mas eu também estou morrendo.
porque foi para lá e veio para cá. Por isso que, está entendendo? Sim ou não? Você tem o Espírito Santo para arrebentar com essas amarras. Amarra de mágoa, de ódio, de rancor, de raiz de amargura, de medo, de trauma, de ofensa, insegurança. Você tem o Espírito para arrebentar com tudo isso. Dizer, isso não tem poder sobre a minha vida. Isso não vai me impedir de viver tudo que Deus tem para a minha vida. Diga comigo em voz alta, por gentileza. O Espírito do Senhor se apossará de você. Com eles você profetizará. E será o quê? E será o quê? Um novo homem. O Espírito capacitou, revestiu reis. Mas, nessa leitura que nós estamos fazendo, você vai estar no meio dos profetas, você vai profetizar com os profetas. Deus te mudará em outro homem. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu não preciso nem te falar o que aconteceu a partir daqui, através da vida de Davi, né? Sim ou não? Não preciso nem falar. Ninguém mais pôde contra a vida de Davi. Ninguém pôde detê-lo. Golias, que era um gigante temido, deu nem para o começo. Reis, exércitos, ninguém podia com ele. A unção de Deus estava sobre a vida dele. A unção do Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Eu estou falando hoje, do que nós estamos falando? Do quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? O que você quiser. O que você quiser. O que você estabelecer. Eu começo... Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. O que você precisa que o Espírito Santo faça na sua vida? Qual a capacitação que você necessita? O que esses homens tiveram? O que diferenciou esses homens dos demais? Qual foi o grande diferencial desses homens? O Espírito tomou a vida deles. A terra não tinha forma, a terra era vazia, era trevas, era o caos. E aí Deus foi dando forma ao que não tinha forma. Deus trouxe luz aonde havia trevas, abundância aonde era só escassez, vida aonde não havia vida. Deus foi dando forma, separando o que precisava separar e ajuntando o que precisava juntar. E aí criou essa coisa linda que nós conhecemos, que é o universo.
essa coisa extraordinária. Tudo que você olha lá fora, as coisas mais lindas, que não tinham essa forma originalmente, foi Deus quem fez através, foi o Espírito através das palavras que o Senhor foi liberando. O Espírito dá forma através das palavras que nós vamos liberando. Por isso que eu comecei, você precisa falar a língua de Deus. Quando Deus olhou para as trevas, Ele não disse, quantas trevas? Ele não diz, nossa, que isso? Que trevas? Não, Ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. As trevas foram transformadas em luz. Ele criou e foi liberando as palavras que precisava se formar. E o Espírito, agente realizador, foi dando forma a tudo que não tinha forma. Foi criando tudo que não existia. Hoje o Espírito age na vida do homem, porque não há mais nada a ser formado. Por isso que ao longo da história, ele foi sendo derramado sobre a vida do homem. Capacitou cada um desses homens. E ele vai capacitá-lo para fazer coisas incríveis, poderosas, sobrenaturais. Diga, Deus vai me capacitar para fazer coisas incríveis, poderosas, sobrenaturais. Ele vai capacitá-lo para realizar obras muito maiores do que você jamais realizou. Diga, eu vou realizar coisas maiores do que jamais realizei. Ele vai capacitá-lo para vencer problemas, luta, guerra. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua guerra. Mas Ele vai capacitá-lo para vencer essas guerras. Muitas delas são internas. Guerras internas e guerras externas. Ele vai capacitá-lo para crescer, avançar, prosperar, como nunca antes você cresceu, como nunca antes avançou, como nunca antes prosperou. Diga, eu creio nisso. Deus vai me capacitar para crescer, avançar, prosperar, como nunca antes. Deus vai capacitá-lo com força, com energia, com poder, com ideias, com projetos incríveis. Ele vai capacitá-lo. Ele vai capacitá-lo para cumprir com o propósito que Ele tem com você e através de você. Hoje é dia de capacitação. Hoje é dia de unção, de capacitação. Sansão estava todo amarrado, corda nas mãos, corda nos pés. E quando o inimigo chegou já gritando, comemorando, o Espírito se apossou dele e ele arrebentou aquelas amarras. Hoje é dia de você arrebentar essas amarras. Hoje é dia de você arrebentar o que te amarra, o que te prende. Hoje é dia de você se libertar do medo, do trauma. É dia de você se libertar dos bloqueios, da insegurança. Hoje é dia de você se libertar do passado, da mágoa, do ódio, do rancor. Hoje é o dia de você se libertar do complexo de inferioridade, de incapacidade.
Hoje é o dia de você se libertar do espírito da miséria, da escassez. Hoje é o dia de você se libertar do espírito do medo, da dúvida, da incredulidade. Hoje é o dia de você se libertar do espírito de enfermidade, enfermidade na alma ou no corpo. Hoje é dia de você se libertar. Deus vai derramar sobre a tua vida da unção de capacitação. Deus vai derramar sobre a tua vida esta unção para você romper. O mesmo Espírito está aqui. O que você quer? Qual a unção de capacitação que você quer? Qual é a unção que você quer para a tua vida? Então diga a Ele: Senhor, eu quero desse Espírito. Ungiu Davi, ungiu José, ungiu Gideão, ungiu Jefité, ungiu Sansão, ungiu Otoniel, ungiu tantos outros. Esse Espírito está aqui. É o mesmo Espírito que está aqui. É o mesmo Espírito que te dá poder para romper, se libertar. Em nome de Jesus. Diga aí hoje: chega, eu estou arrebentando com essas amarras. Eu estou arrebentando com essas amarras. O que me aprisionava não me aprisiona mais. Em nome de Jesus, chega. Chega, o passado não tem mais poder sobre a tua vida. A incredulidade não tem mais poder sobre a tua vida. A dúvida, o medo não tem mais poder sobre a tua vida. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com essas amarras. Arrebenta, diga: chega, chega, não aceito mais, eu arrebento hoje, em nome de Jesus. Não importa o que aconteceu, não importa o que você viveu, está na hora de se libertar, está na hora de definir o passado para seguir para o futuro, está na hora de se libertar do passado para viver coisas novas, está na hora. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero a unção de capacitação. Eu quero Teu Espírito, Senhor. Primeiro eu quero a minha libertação. Eu quero hoje eu arrebento. Hoje eu arrebento com essas amarras. Hoje eu arrebento com a amarra. Aquilo que me amarrava: mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, dúvida, medo. Eu me liberto hoje dos traumas, dos bloqueios, da insegurança, da sensação de incapacidade. Eu me liberto hoje, eu arrebento em nome do Senhor Jesus com essas amarras. E diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, toma a minha vida hoje, toma a minha vida hoje. Espírito Santo, toma a minha vida hoje. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso dessa unção para romper. Em nome de Jesus, diga: eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero a unção, eu quero essa unção de capacitação. Eu quero essa unção, eu quero esse revestimento para fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor tem comigo, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, a unção que o Senhor tem para romper, para ir além, para crescer, para avançar. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja livre hoje. Seja livre hoje. Seja livre. O que era trevas na sua vida, hoje se torna luz. O que não tinha, o que estava vazio, Deus preenche hoje. O que estava no caos vai tomar forma na tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Aonde havia escassez, haverá abundância. Aonde não havia nada, Deus vai formar e vai criar tudo. Em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa. Diga: eu estou aqui, Senhor, eu quero. Se a palavra diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas, você vai ser uma fonte. Aonde há rio há vida, aonde há rio há abundância, aonde há rio não há escassez, não há morte, não há sede, não há sequidão. Aonde há rios, há abundância, há fartura, há riqueza, há valor. Deixa ele entrar, em nome de Jesus. Quanto você quer? O quanto você quer? A virada da tua vida, é a virada da tua vida. Ele vai capacitá-lo.
Ele vai capacitá-lo, Ele vai enchê-lo do Espírito. E o Espírito vai tomar a tua vida e vai te dar força para você fazer coisas incríveis. Coisas que você não julgava ser capaz de fazer. Coisas que você não acreditava que poderia fazer. Você pode. Coisas que você não acreditava que poderia romper, que poderia vencer. Você pode. Você pode. Unção para avançar. Unção para crescer. Para romper como nunca antes. Recebe em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja livre. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba. 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 Chega de medo. Chega de medo. Chega. 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 Receba. 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 É unção de ousadia. É unção de conquista. A unção para romper. Em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo. Vai. 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 Receba a unção dele sobre a tua vida. Receba a cura hoje na tua alma. O que você quer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Fale a Ele. Diga: chega, Senhor, eu quero romper. Eu quero romper. Eu quero ir além, eu quero ir para o próximo nível. Eu quero ir para o próximo nível. Deus tem o próximo nível para você. Deus tem um novo tempo para você. Aleluia. Receba. 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 Receba e seja livre agora. Receba. Deus está te capacitando. Deus está te capacitando. Não, quem dizia que você não ia sair desse nível é o diabo. Mas Deus está te dizendo: você vai para o próximo nível. Eu vou capacitá-lo para ir para o próximo nível. Eu vou capacitá-lo para você fazer coisas que você não achava que era capaz. Receba. 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 Toma posse. Toma posse. O que você é? Qual é a unção que você toma posse hoje? Qual é? Libera na tua boca agora. Libera na tua boca. Para fazer o quê? Qual é a unção que você toma posse hoje? Para fazer o quê? Para ir fazer o quê? Qual é a capacitação? Em nome de Jesus. Receba do Espírito que está nesse lugar. Receba do Espírito que está sobre a nossa vida. Coloca sobre ele, Senhor. Coloca desse mesmo Espírito, Senhor, que está sobre a liderança desse ministério. Coloca sobre a vida desses homens e sobre essas mulheres. Derrama do mesmo Espírito, Senhor. Quando o teu Espírito tomou José, ele recebeu a capacidade para vencer e romper e levar aquela nação a um nível que nenhuma nação estava. Rompeu com a crise, rompeu com a escassez. Quando o Espírito tomou a vida de Davi, ninguém pôde segurá-lo. Ninguém, Senhor, pode detê-lo. Quando o Espírito tomou a vida de Gideão, o menor da casa do pai, da família mais pobre, se tornou maior. Quando tomou Jefité, o filho da prostituta, o improvável rejeitado, o menor, se tornou maior. Quando o mesmo Espírito tomou os discípulos que estavam todos reunidos no mesmo lugar, aqueles homens foram revestidos de poder.
e transformaram no Evangelho o que o Evangelho é hoje. Transformaram o cristianismo no que o cristianismo é hoje. Ninguém pode pará-los, ninguém pode detê-los. Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós. Derrama sobre essa igreja, Senhor. Derrama sobre esses homens e essas mulheres que aqui estão hoje. Receba desse Espírito sobre a tua vida. Receba da unção de capacitação sobre a tua vida hoje. Receba em nome de Jesus. Receba desse Espírito, receba dessa unção. Receba para ir muito além de onde você está. Para realizar muito mais do que jamais realizou. Para realizar coisas incríveis, poderosas, sobrenaturais. Receba em nome de Jesus. Para vencer essa guerra. Para vencer, resolver os problemas. Para vencer as lutas internas e externas. Para crescer, para avançar, para prosperar como nunca antes. Receba força, receba energia. Receba ideias e projetos poderosos. Receba saúde, receba coragem. Receba ousadia em nome de Jesus. Receba. 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 Receba, é para você. Você vai ter um rio correndo aí dentro de você. Vai ter uma fonte jorrando no teu interior. E aonde há essa fonte, não há morte, não há escassez, não há miséria. Não há. A vida. A vida. Receba. Receba a unção do Espírito sobre a tua vida. Receba essa unção sobre a tua vida para romper, para ir para o próximo nível. Aleluia. Receba. Receba, Senhor, eu recebo. Eu recebo e eu sei que tem muita gente recebendo aqui hoje. Tem muita gente arrebentando com as amarras. Arrebentando com aquilo que as travavam, bloqueavam. Com medo, com a insegurança, com os complexos, com os bloqueios. Nós recebemos essa unção, Senhor. A unção para cumprir com o nosso propósito. Com a unção para ir muito além de onde estamos. Em nome de Jesus. Muitos deles se ouviu comigo. Quando o Espírito entrou na vida deles, eles profetizaram. Eles falaram movidos pelo Espírito. Eles profetizaram pelo Espírito. Você está recebendo a unção de capacitação. Não, você vai romper. Não, pode ter certeza disso. Você vai romper. Você não é um incapacitado, você não é um limitado, você não é um bloqueado, você não é um inseguro. Não. Deus te capacita, você tem graça, você tem favor, você tem unção. A unção te capacita para fazer aquilo que naturalmente você não podia fazer. A unção te fortalece, te habilita. Ela te habilita. Então, fale pelo Espírito Santo agora, que você recebe nessa noite a unção para fazer muito mais do que você tem feito. Para ir muito além de onde tem ido, para romper com aquilo que você achava que não conseguia romper, para arrebentar com as amarras que você
achava que não conseguia se livrar delas. Você está se livrando delas hoje. Você está se libertando delas hoje. Hoje elas estão se arrebentando como se fosse fio de linho queimado. Não tem poder para te segurar mais. Não tem poder para te bloquear, para impedir. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar poder, coragem, energia, Deus vai te dar sabedoria. Em nome de Jesus, receba a unção de capacitação, receba poder e seja livre hoje, seja livre. Levante as suas mãos. Senhor, eu libero desse altar aqui hoje. O Senhor tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70. Moisés impôs as mãos sobre Josué. E daquela mesma unção foi transferida. E Josué conquistou a terra prometida. Eu estendo as mãos para a vida desses homens e dessas mulheres. Capacidade para crescer, para avançar, para prosperar, para vencer as guerras internas e externas. Receba em nome do Senhor Jesus a unção de capacitação. Receba em nome do Senhor Jesus a unção para avançar como nunca antes, para crescer como nunca antes, para realizar coisas que nunca antes você realizou. Você tem unção para isso. Você tem unção, você tem favor para isso. Que o mesmo Espírito que veio sobre cada um desses homens e está nesse lugar, que Ele tome a tua vida e que você veja uma grande diferença na sua vida a partir de então, começando dentro de você, e você vai ver tudo isso refletir fora de você. Em nome do Senhor Jesus, diga eu creio, diga eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga Senhor, obrigado pela unção de capacitação. Diga Espírito Santo, obrigado pelo teu mover na minha vida. Eu te agradeço. Amém e amém para Jesus.